You don't choose where you're born, but if you have a profession, it's your responsibility to choose the country that will give you and your family your dream life. Seja bem-vindo ao Brazilian Expat Podcast. Sejam bem-vindos ao episódio número 4 do Brazilian Expat Podcast com o meu brother Felipe Isabel. Felipão aceitou meu pedido aí, foi de última hora, tá? Vou deixar bem claro aqui que esse pedido foi de última hora. Já dá real aí pra galera. Vamos dar real, porque nessa semana aí, quer dizer, na última semana, eu tava batendo um papo com a galera, com os meus seguidores, eu sempre abro caixinha de perguntas, e teve uma pergunta que o pessoal me colocou lá, né? Falou, olha, tô vendo você aí, você é solteiro, namora, até aí tudo bem. Mas agora, eu que tenho filhos, sou casado e tudo mais, eu não vou sair do Brasil para passar perrengue aí fora, né? Eu vou deixar minha família inteira aqui, eu vou deixar minha rede de apoio, eu acho isso uma coisa muito difícil. Aí ninguém mais, ninguém menos que Felipe Isabel, que está casado, 2 filhos, um nascido no Brasil, uma nascida na Holanda, para conversar com essa galera que tem medo. E é um medo real. É um medo real você se expatriar com família, você deixar uma rede de apoio, você viver uma vida, né, como expatriado. E hoje, quem assistir esse podcast até o fim vai saber como é a experiência de um papai, de uma mamãe que se expatriaram, tinham família linda, continuam tendo uma família linda, mas decidiram criar os seus filhos fora do Brasil. Então, Felipão, se apresenta, velho. Caraca, velho. Cheguei, galera. É um prazer estar aqui, Vini. Obrigado pelo convite, mesmo que foi de última hora. Achei muito legal você falar que foi de última hora, porque é o que é, né? E hoje o episódio, né, desse podcast é eu, a patroa e as crianças. Literalmente. E é muito bom poder falar um pouco da minha experiência morando fora do país, com filhos, né? Com Sim. esposa, com toda a questão de manter a casa, de manter tudo funcionando e ter qualidade de vida, né? E eu acho muito válido o pessoal começar a levantar esse tipo de questionamento, porque assim, coisa é você morar sozinho, né? Você ir solteiro, e outra coisa é vir com a família inteira, né? Trazer gato, papagaio junto. É outra pegada, outro nível de responsabilidade, né? E é interessante, né, cara? Eu acho que as pessoas que me seguem têm também esse bias de ver o estilo de vida que eu vivo aqui, né? Tem bastante gente que é solteiro, tem bastante gente que tem mais ou menos o mesmo estilo de vida que eu e vem esse estilo de vida em mim e falam, pô, eu também vou seguir esses passos. Mas tem também a galera que fala, pô, eu também quero morar fora. Eu também quero me expatriar, mas eu tenho família e o Vini não fala tanto sobre isso. Então eu acho muito válido a gente discorrer bastante sobre esse assunto, porque, para te falar a verdade, eu acho que, né, e não é que eu não tenho filhos porque eu não quis ter filhos, né? Eu quero ter filhos ainda, a gente ainda vai chegar nessa etapa da vida, mas é uma parada interessante que, para mim, a razão principal pela qual eu saí do Brasil foi porque eu queria dar um futuro diferente para minha família. Exatamente, brother. Sabe? Exatamente. Eu queria. Então, assim, por mais que o meu estilo de vida hoje, o pessoal não vê exatamente o que acontece, pois se o Vini tivesse filhos, a ideia central da expatriação não é só você, cara. Não é só você deixar o Brasil e você viver uma vida legal no Brasil, é você também criar um ambiente para sua família. E quando você toma uma decisão dessas, solteiro ou casado, né, existem concessões que você tem que fazer. Existe, cara, solidão, existe um monte de coisa que a gente pode colocar aqui. Mas antes da gente entrar a fundo aí nesse, né, em todo esse tema que envolve família e expatriados, se apresenta para o pessoal, Felipão. Fala quem você aonde você morava no Brasil e um pouquinho sobre qual foi a sua trajetória até você chegar aqui na Holanda, e aí a gente entra no assunto família. Fechou. Então vamos lá, pessoal. Felipe Isabel, nascido em Osasco, 36 isso anos. Aí você não precisava falar, velho. Mas, cara, eu tenho orgulho. Eu cheguei muito longe. Enfim, eu tenho morro hoje em dia de orgulho. São Bernardo do Campo e Osasco, hein, cara? São Bernardo do Campo e Osasco. Para quem não conhece Osasco, procura aí no Google e se surpreenda. Se quiser passar um final de semana lá, muito bom, eu recomendo. Mas, brincadeiras à parte, eu tenho, 36 anos, estou no meu 37º ano, sou casado, cara, eu já estou casado por quase 10 anos. No ano que vem, são 10 anos de casamento, e eu já moro com a Jéssica, minha esposa, parceira, já são pelo menos 12
12, 13 anos, é tempo pra caramba. E nós temos o Daniel. O Daniel, ele tem 6 anos, nascido no Brasil, e nós temos também a Alicia. A Alicia, ela tem 1 ano e meio, e a Alicia já é nascida aqui em Amsterdã. Hoje eu vivo em Amsterdã, então, mas antes de Amsterdã, no ano de 2019, eu e a Jéssica, a gente imigrou para Budapeste, na Hungria, e lá nós ficamos até o final do ano de 2020, e no começo de 2021 nós viemos para Holanda, para Amsterdã, onde a gente está até agora feliz da vida e muito realizado, né? Mas, Legal. bom, depois eu vou passar a bola agora para você. Vamos lá. Vamos começar a entrar, vamos seguir essa conversa, né? A primeira parte, eu acho que quando você estava no Brasil, você e a Jéssica e o Daniel já era nascido, então você estava morando em Sumaré, certo? Naquela época, já tinha sua casinha em Sim, Sumaré. sim, morava em Sumaré. E aí eu vou pegar, desculpa, eu esqueci dessa parte. Pega aí. No Brasil, tanto eu quanto a minha esposa, Jéssica, nós trabalhávamos para uma empresa de tecnologia bem grande, os dois indo bem para caramba profissionalmente, os dois com salários bons, né? Não dava para reclamar, nós vivíamos numa casa, num condomínio fechado, cada um tinha o seu carrinho, a gente tinha aquele negócio tudo bonitinho, final de semana churrasquinho com a família, enfim, a nossa vida no Brasil era muito boa, graças a Deus, era muito boa. E aí? E aí? Aí que é engraçado isso. E eu tô feliz de compartilhar com a galera, porque o motivo pelo qual nós decidimos sair da nossa zona de conforto e vir para a Europa é por conta do Daniel, porque a gente queria que o Daniel tivesse ótimas oportunidades. E tem um lance no Brasil que eu vou falar qual foi a nossa ideia, com o que a gente começou a enxergar. A gente começou a enxergar que no Brasil, se você tem um bom salário, se você tá lá morando num condomínio fechado, seu filho vai para uma escolinha particular, você vai gastar uma bala. Primeiro ponto, né? Você gasta Sim. uma grana do cacete. Para manter todo o rolê, você gasta uma grana. Mas, olhando além daquilo, seus filhos, eles vão crescer dentro de uma bolha. Então, é a bolha da escola particular, é a bolha do condomínio, e aí você fala, pô, eu quero ter a melhor educação. Aí você vai gastar uma grana com a melhor educação, e aí o rolê da galerinha lá da escola particular, cara, vai ser o quê? Eles vão para Orlando todas as férias. E se você não tem a grana, o seu filho vai se sentir diminuído. E no Brasil, como a diferença social ela é gigante, né? Tem gente que tem muito, tem gente que não tem nada, e mesmo quando você vai para um local que tem as pessoas que têm um pouco mais, tem uma dimensão absurda. Então, eu não queria expor, eu não acho que é positivo expor os meus filhos, pelo menos, esse tipo de diferença cultural, porque eu quero que meus filhos convivam com todo mundo, que meus filhos eles possam apreciar todo tipo de pessoa que vem de qualquer tipo de background, e eu queria que eles tivessem essa pegada internacional. Ponto. Então, com isso, a gente decidiu, beleza? Vamos fazer nosso plano para sair do Brasil e para explorar o mundo. E a gente também, e principalmente a minha esposa, que me tira da zona de conforto, ela adora viajar, e, enfim, era o plano perfeito. Sair do Brasil. Felipão, vamos entrar um pouquinho mais a fundo nisso aí. Porque eu acho que para o padrão brasileiro, classe média alta, né? Você e a Jéssica no Brasil eram classe média alta. Uhum. Você conquistou tudo, cara. Sim. Você conquistou emprego, você conquistou a casa, você estava criando seu filho estava em escola particular. Como que sua família reagiu no momento que você chegou e falou, galera, eu tô saindo do Brasil? Bom, primeiro que era uma coisa que a gente, quando foi em 2018, Aham. eu fiz algumas entrevistas para vir para uma empresa aqui na Holanda. E Sim. aí a gente aí a gente ficou encantado e a gente decidiu então que a gente não ia ficar no Brasil. E a gente colocou o plano perfeito para dar certo em 2019. Não deu certo aquela primeira entrevista, mas eu e a Jéssica, a gente já estava fechado que em 2019 a gente ia se mudar para outro país. E a partir do momento que a gente definiu isso, eu já comecei a dar o salve lá para a galera. Comecei a falar para a galera de Osasco, ó, aproveita o Daniel. Eu falava bem assim, churrasco, oh, tá gostoso aí, mãe? Aproveita ele, porque a gente vai embora e a gente vai morar longe e vocês vão ver ele com menos frequência. A minha sogra, a mesma coisa. A minha sogra, eu aterrorizei ela, né? Porque eu via ela quase todo dia. Porque ela ficava com o Daniel. Parte do dia, a outra parte ele ia para a escolinha. Então eu aterrorizava, falava, aproveita. E assim, a gente foi meio que. E como que eles reagiram a isso, Felipe? Porque eu sei que no Brasil a gente tem essa ligação muito, muito importante, né? É uma ligação muito importante
É das bonito, crianças né? com avós e das crianças com os tios e tudo mais. E eu sei que muita gente tem esse sonho de sair do Brasil, ela fala que, cara, é realmente isso que eles querem para a vida deles, só Uhum, que eles deixam eles priorizam o relacionamento com a família. uhum. Eles priorizam o relacionamento, falam, não, eu não vou deixar que meu filho não tenha um relacionamento com a minha mãe e por isso eu vou ficar aqui. O que você acha, cara? Isso passou na sua cabeça? Passou, lógico, lógico, porque invariavelmente a gente está privando os avós de conviverem com os netos. Isso é uma parada Nossa. pesada. Você está privando. Por que você está privando? Porque é uma escolha que você faz. Você pode estar no Brasil como você pode estar em algum outro país. Então você está privando, você está literalmente dizendo que eu escolho não estar próximo dos meus pais e do meu sogro e da minha sogra, porque eu quero que o meu filho tenha experiências diferentes. Porém, meu filho não vai ter as experiências convivendo com eles com uma certa frequência. É uma Sim. escolha. É uma escolha. Então, assim, para quem tá nessa configuração, tem filho, ou planeja ter filho no curto prazo, é uma escolha que você tem que fazer. Mas tem um lado positivo e tem um lado que não é tão positivo. Mas nem tanto. Daqui a pouco a gente vai entrar um pouco nisso. Tá bom. Eu só tô falando com você porque, da mesma maneira que eu tô te falando sobre filhos, eu acredito que também existe a galera que não tem filhos e deixa. Teve uma menina, vou te dar um exemplo, né? Teve uma Uhum. menina que falou pra mim: ai, eu não vou morar fora do Brasil, eu não posso morar fora do Brasil, porque quando eu tiver filhos, eu quero que minha mãe seja parte da criação dos meus filhos. Aí eu falei pra ela, Ah, né? Você tem filhos hoje? Ela falou, não. Eu falei, então você tá tomando uma decisão por algo que você não tem. E uhum. deixa eu falar pra você, vamos falar real mesmo. Você não sabe nem se sua mãe vai estar viva no dia que você tiver filhos. Ah, mas Vini, você é um cara muito objetivo. Sou. Eu sou um cara muito objetivo porque eu tomo minhas decisões baseado nas coisas que são apresentadas pra mim. E quando eu penso, né, eu saí do Brasil e eu deixo de ver meus pais todos os dias, é verdade. Eu saí do Brasil, eu deixo de ter um relacionamento com os meus pais físico todos os dias. Mas eu ligo para os meus pais todos os dias. Muitas vezes você está no Brasil, você não vê nem seus pais uma vez por mês. Então, Aham. é uma parada bem interessante de se tocar, esse bloqueio familiar que a gente coloca na nossa cabeça, quando, na verdade, você tem a habilidade de desenvolver um relacionamento com qualquer pessoa, né, à distância nos dias de hoje. Mas, claro, isso não tem nada a ver com a questão de filhos. Me fala um pouquinho sobre esse peso que você teve aí. Como que foi o peso nas suas costas de tomar uma decisão dessa, sabendo que, cara, vai ter pressão? Como que seus pais Uhum. reagiram e como foi isso pra você? Bom, o peso para mim estava no começo ficou complicado, porque era literalmente privar. Mas quando você para analisar friamente, como pai, eu tenho mais dever e eu tenho mais obrigação do que como filho, certo? Então, se eu tenho que pensar no melhor, eu não vou pensar no melhor para o meu pai, para minha mãe ou para o meu sogro, minha sogra. Eu vou pensar no melhor para o meu filho, que é a minha real responsabilidade. E aí eu tenho que. Filho é lançamento, né? Eu tenho que pegar o meu filho e eu tenho que colocar ele o mais longe possível. Então, se eu conseguir andar o mais longe possível, para lançar ele o mais longe possível, para que ele tenha oportunidade, uma coisa que não tem tão fácil no Brasil, que é poder de escolha, que é poder escolher o que ele vai querer fazer, o que ela vai querer fazer, sem ter muito custo e sem ser algo elitista, cara, eu vou fazer. Então, eu fui muito, eu não acho que eu fui frio, eu não acho que eu fui intencional. Então, a minha intenção desde o início, eu falei para eles, amo vocês de coração, vocês são importantes, vocês vão, dentro do que eu puder, vocês vão estar muito presentes, porém, a minha escolha é pegar e dar a melhor base, a melhor educação, o melhor acesso cultural, as melhores viagens. Eu não quero ter que pegar, cara, e ter que guardar dinheiro um ano inteiro e ficar um mês para ter umas férias que eu vou ter que gastar uma bala. Eu quero poder ir no final de semana para outro país e mostrar para eles qual é a diferença, como as pessoas são diferentes, como as línguas são diferentes, como as culturas são diferentes, como a arquitetura é diferente. Então, são coisas que a gente pode proporcionar aqui sem fazer esforço. Não tem esforço nisso. A gente só pega o carro e vai. É muito simples. Mas voltando, tem um negócio, tem uma ideia que existe
da galera do Brasil é que, assim, a família... Nossa, família é meu valor principal. Eu amo a família, eu sou família. Cara, isso daí é meio que... Não é verdade para a maioria das pessoas que eu conheço. E eu vou começar a falar por mim mesmo, porque enquanto eu estava no Brasil, eu falava a mesma coisa. Ah, eu sou um cara família, eu gosto de estar com a família. Cara, churrasquinho. Mas quando chega e você tá lá no Brasil, primeiro, você não vê tanto o pessoal quanto você gostaria. E quando você vê, igual minha sogra e meu sogro, eu via eles com frequência, mas é uma frequência de rotina. Então, eu os via praticamente todos os dias, mas eu ia lá para buscar o Daniel de tarde. Eles já tinham cuidado do Daniel, tinham trocado o Daniel, tinham dado banho no Daniel. Eu pegava o menino e aí colocava dentro do carro, agradecia meu sogro e minha sogra, tchau. Não tem qualidade, não tem profundidade no relacionamento. É isso que eu quero colocar. E, cara, e vale para todo mundo envolvido, porque quando nós mudamos para Budapeste, a Jéssica, ela que ganhou, ela que recebeu uma offer letter. E a Jéssica, ela tem cidadania italiana. Então, o processo dela foi rapidinho, ela já chegando em Budapeste, já começou a trabalhar. O meu, como brasileiro, demorou 2 meses para sair meu visto, beleza? Entendi. Eu peguei e eu fiquei cuidando do Daniel. E, cara, sabe qual é a real? Eu não era pai até 2019. Meu filho nasceu em 2017. Então, meu filho, eu fui entender a dimensão da responsabilidade de ter um filho 2 anos depois que meu filho nasceu. Porque até então, toda essa rede de apoio, ela é muito boa, ela é muito importante, mas ela te afasta um pouco da realidade do que é conviver com seu filho, do que é trocar fralda, o que é brincar, o que é ter que, cara, às vezes a criança dá um chilique, você tem que lidar com aquilo. E, cara, eu vou falar para você que foi o maior soco no estômago que eu tive até hoje e mudou tanto a minha perspectiva que hoje em dia, quando eu olho para trás, sabe, eu tenho um Google Fotos, né, que aparece lá as Sim. fotos. Quando tem as fotos do Daniel Neném, cara, aquilo me esmaga por dentro. Por quê? Porque eu não estava lá. Sabe onde eu estava? Eu estava trabalhando. Por quê? Porque no Brasil tem a cultura de cultuar o trabalho. A identidade da maior parte dos brasileiros que eu conheço está diretamente relacionada com o trabalho dela. Então, se você pergunta para as pessoas, quem é você? Aí o cara vai começar, ou a mulher vai começar a falar, eu sou gerente de projetos para uma empresa tal. Não estou perguntando disso. Estou perguntando quem é Quem é você. você? Eu sou fulano de tal, eu gosto de música. É essa identidade que a gente tem a liberdade para ter aqui. No Brasil, não, porque a gente cultua o trabalho. Então, assim, só te dando um parênteses sobre qual foi a minha experiência, cara. Não, cara, eu tô até agora. Eu tô anotando aqui também, né? O que eu tô realmente aprendendo com tudo que você está falando. E eu peguei 3 coisas importantes. A primeira coisa importante é você, como educador, você não tomou uma decisão baseada no que os seus pais pensam, no que a família da sua esposa pensa. Você tomou uma decisão baseada no que é melhor para o seu filho. Você é Exato. educador do seu filho, não dos seus pais. Uhum. Uhum. E eu acho que essa é uma mensagem muito forte. Eu acho que muitas vezes, e eu acho lindo, tá? Essa extensão familiar que a gente tem no Brasil, a gente sabe que aqui na Europa não é assim. No momento que você chega nessa conclusão de que, pô, fez 18 anos, cada um segue o seu rumo, a gente fica conectado com os nossos pais, eu acho isso maravilhoso. Contanto que não seja um relacionamento abusivo. Eu vejo muito relacionamento abusivo, por mais que é difícil falar dessa maneira, mas pais que dependem totalmente emocionalmente dos filhos, que colocam, mas você vai me abandonar, mas espera aí, você criou seu filho para o mundo, para que o seu filho possa encontrar o seu próprio lugar ao sol. E eu acho muito interessante que mesmo com essa pressão, né, claro que seus pais te amam, os pais da Jéssica também amam vocês, vão Uhum. querer vocês por perto, mas Claro. você conseguiu tomar uma decisão baseada no seu filho como educador. Isso é fantástico. 2, que eu peguei aqui dessa fala rápida. No momento que vocês definiram, cara, eu quero sair do Brasil e eu quero sair do Brasil pensando nas oportunidades que eu quero dar para o meu filho. Então, Uhum. a classe média alta do Brasil, por mais que você já era o 5% do Brasil, Uhum. não era suficiente para você. Não. Não era isso que você queria para sua vida, não tinha dinheiro que você ganhasse no Brasil. Você podia ser um cara milionário no Brasil, mas você não ia conseguir dar as experiências para o seu filho que ele poderia ter aqui. Dele estar convivendo, né, tá numa escola com pessoas de outras nacionalidades,
outra coisa que você não mencionou, mas eu também posso mencionar aqui, que o seu filho morando aqui, depois de 5 anos, ele vai ter direito ao passaporte holandês. Sim. Certo? Sim. Ele vai ter mais opção. E ele vai crescer de uma maneira diferente. Ele não vai crescer dentro da bolha que a gente cresce no Brasil. Por quê? A classe média e a classe média alta brasileira é uma bolha. A gente não vive na realidade. Você vive fechado em condomínios, você vive fechado em escolas particulares, e muitas vezes, dependendo da grana que você tiver, você vive fechado em uma bolha de metal, que é um carro blindado. E isso, cara, isso não é liberdade. Você não cria os seus filhos com liberdade. Então você conseguiu direcionar a sua vida para falar, cara, eu quero criar meu filho de uma maneira totalmente diferente. E depois de tomar essa decisão, chegou aqui, e você pensando que você era um cara que, porra, é um cara de família, que cuidava dos filhos, seu filho está em escola particular, seu filho tem segurança dentro de casa, mas colocar o seu filho numa escola particular e dar segurança para ele, segura essa. Não é ser pai. Não, não é mesmo. Não é. Não é. É uma dimensão muito além, né? Porque, assim, eu acho que ser pai é você antecipar e se preocupar em prover o melhor para eles, ponto. Mas tem que ter um envolvimento, você tem que estar engajado, você tem que ter tempo, né? E aí eu quero falar um pouco sobre o tempo, né? Da É aí cultura que eu quero chegar. familiar que a gente, que aqui, pelo menos na Holanda e também na Hungria, tem uma cultura que é meio de vilarejo, assim, sabe? Que a galera, eles entendem qual é a demanda que um filho gera para você. Então, é uma parada que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas, assim... Eu acho que se a gente permanecer mais um tempinho aqui, porque eu acho que é um assunto importante, para a gente comentar sobre como que é a paternidade, a maternidade para um casal de classe média alta no Brasil, trabalhador, né? Você e a Jéssica se tornaram um casal de classe média alta, vocês não vêm desse background, e para vocês se tornarem esse casal, vocês precisaram os dois trabalhar muito. Então, Sim. normalmente, quando você trabalha muito para oferecer uma escola paga para o seu filho, e você trabalha muito para oferecer uma casa em condomínio para o seu filho, você não pode ser presente. Porque é natural que você trabalhe 15 horas por dia e você, infelizmente, essa é a palavra que muita gente usa, você utiliza a sua rede de apoio, que pode ser avós, que pode ser tios e tias, pode ser um monte de gente que estão ali, são sua família, e que vão cuidar do seu filho enquanto você está fora de casa. Eu tô tentando da maneira... Você quer saber o quê? Não vou tentar mais não, cara. Vamos falar o português claro aqui. Eu acho que tem muita gente que acaba terceirizando a função de pai e a função de mãe porque você trabalha tanto no Brasil para conseguir dar uma condição financeira legal para sua família que você não tem tempo de ser pai. Eu tô errado ou tô certo? Não, você está certíssimo, cara. Você está certíssimo. Eu acho que, assim, o tempo de qualidade, ele é o que mais influencia as crianças, estar perto delas, né? Conseguir fazer coisas simples, né? Um exemplo, o adulto fantasia que toda criança quer ir para Disney, ponto, né? A gente levou o Daniel para Disney e a gente perguntou depois o que ele mais gostou, né? Se ele gostou de ir para Disney ou se ele ou prefere alguma outra coisa. E a resposta dele é que ele prefere ir em um lugar aqui pertinho onde a gente brinca de jogar junto. Então, é isso que é criança. A criança quer tempo de qualidade, cara. E no Brasil, infelizmente, você tem que sustentar tanta coisa, né? Você tem que sustentar a sua imagem, você tem que sustentar o seu trabalho, que a gente não consegue focar nas crianças, no que elas realmente precisam, que é tempo de qualidade. Aqui é um desafio? É um desafio ainda. Com 2 crianças, é difícil. Mas, cara, aqui você tem muito mais chance de você conseguir gerar um impacto para eles. Tanto de ensinar, né? Porque para ensinar você explica. Tem um ditado, eu até separei aqui, que eu gosto muito. É mais fácil ensinar do que educar. Para ensinar, você só precisa saber. Mas para educar, você precisa ser. Então, a gente no Brasil se limita a ensinar as paradas para as crianças. E ensinar é falar. Aí você pega no final da noite, você vai falar, você tem que ser bom, você tem que querer o melhor para as pessoas, você tem que ser educado, você tem que... Agora, educar mesmo, educar, é você mostrar para o seu filho, não é nem falar nada. Ó, você está tão presente que seu filho vê em você. E aí isso gera um laço positivo, né? Porque no final do dia, seu filho vai falar, pô,
eu não tenho outro mindset, não tenho outra mentalidade para mim. Meu pai é isso, minha mãe é aquilo. Eu só tô seguindo o flow aqui, cara. E depois eles vão ser o que eles decidirem ser por eles mesmos. Então, é uma parada, é outra dimensão, que é foda de manter essa dimensão aqui fora, porque é uma Sim. adaptação também pra gente, né? A gente teve que se acostumar, eu tive que me acostumar total, velho. E não é um mar de rosas, não. Então eu quero também falar sobre as dificuldades que é de você estar fora do Brasil, mas primeiro eu queria entrar no detalhe dessa parada de não, mas eu não vou deixar o Brasil porque eu não posso deixar a minha rede de apoio, sabe? E tá Esquece. tudo bem. Se você quer priorizar que o seu filho cresça todos os dias com a avó dele, cara, isso é uma parada pessoal. Não dá para eu falar para você que é correto, que não é correto. É pessoal, se é o que você quer, né? Uhum. Mas que você, de certa forma, você pode estar pensando no seu, né, nessa rede de apoio como uma maneira de você terceirizar a sua função como pai, como mãe, e seja honesto com você mesmo. Uhum. Seja honesto. Se você está fazendo isso por amor e porque você quer ter os seus pais do seu lado, é uma coisa. Eu entendo e é uma decisão sua. E se você tomar essa decisão e ficar em paz com ela, tá tudo certo. Mas se você tomar essa decisão por medo de ter que lidar aí com a sua família sozinho, aí é uma outra história. Então, vamos entrar. Pode falar, Fernando. Não. Esse é o ponto. Se as pessoas têm medo de encarar uma determinada situação, quer dizer que ela já sabe, inconscientemente ou conscientemente, ela sabe que tem muito problema para resolver, que não tá legal, entendeu? Que não vai dar conta, não vai dar conta de enfrentar a família e dar a sua opinião, de dizer o que você realmente quer como pai, como mãe, para os seus filhos, de eventualmente ter que conviver, você e seu marido, você e sua esposa, ter que resolver todas as tretas de vocês e também ter que educar as crianças e dar conta das crianças, fazer agenda para as crianças. Vamos entrar nisso aí? Vamos entrar nisso Bora. aí, porque Uhum. nessa transição que você chegou em Budapeste, você ficou com o Daniel, vocês dois, teve que Aham. trocar fralda, teve que passar, ver tudo, você foi o pai e a mãe durante um tempo, você viu que era ser pai. Mas depois que as coisas acalmaram e você se empregou em Budapeste, né? Graças a Deus, muito bem empregado também. Como Uhum. que foi essa vida, o começo da vida, você, a Jéssica e o Daniel como expatriados? Bom, do bom português foi foda, né? Foi foda, porque tem adaptação. O que aconteceu na época do Daniel é que, assim, eram muitas adaptações ao mesmo tempo. A primeira adaptação era o quê? Foi eu ficar em casa com o Daniel por 2 meses e a Jéssica trabalhar. Depois, a segunda adaptação, segunda e terceira, foi do Daniel ir para a escolinha, ficar metade do período, não, um período praticamente inteiro, e eu ter que trabalhar também. E a Jéssica também trabalhando. Então, foi um mix ali de adaptações. Foi difícil para o Daniel, porque ele era muito apegado aos avós, ele é muito apegado ainda a mim e a Jéssica, para ele ir para a escolinha que falava inglês. E ele não entendia nada, coitado do menino. Pensa, uma criança de 2 anos e meio tendo que ir para a escolinha. A escolinha, todo mundo é húngaro e todo mundo meio que fala inglês na escolinha. Então, foi uma confusão para ele. Passada essa adaptação, né? Porque eu acho que o foco maior era ele 2 anos e meio, você não espera resiliência, né? De uma criança. Não. E aí, para ele foi pesado. Mas depois ele entrou no ritmo, cara. E aí a gente começou a ver que aí não tem preço. Porque aí foi muito Quanto tempo foda. para essa entrada de Ah, ritmo? cara, eu acho que demorou pelo menos uns 3 meses aí. Foram 3 meses. Mas, cara, depois quando passou, quando você olha e você vê que o seu filho tá falando inglês, puta que eu parei, eu fico emocionado até agora. Porque, cara, pensa você, assim, a minha história eu não tinha expectativa de ter um passaporte, né? Eu não tinha expectativa Brasileiro. de sequer sair do Brasil. E depois você passa um monte de coisa, você luta, batalha, que não sei o quê, e você chega lá na outra ponta, que seu filho... Tiozão, nasci em Osasco, velho. Seu filho tá na gringa, falando inglês. Para com isso, Vini. Meu Deus do céu. Assim, eu morro de orgulho de olhar e ver como que valeu muito a pena. Então, foi Sim. foda, 3 meses. Depois entrou no ritmo,
todo mundo, mano, família feliz, todo mundo de boa, trabalhando, criança indo pra escola, voltando, ritmo, rotina, conhecer lugar novo, passear, fazer coisa diferente, comer coisa diferente. Cara, valeu muito a pena. É Passou na punk. sua cabeça algum momento, depois que. Depois não, durante esses 3 meses que o Daniel estava na adaptação, passou na sua cabeça em algum momento voltar para o Brasil? Jamais. Não, não, Nenhum momento. não. E se demorasse mais 3 meses para o Daniel adaptar? Tranquilo, 1 ano. tranquilo, tranquilo, velho. Tranquilo. Com uma criança é uma coisa. Agora, se a gente for falar da experiência da Alicia, aí é um pouco diferente. Tá bom. Porque. Porque Tá, criança. a gente vai chegar na A gente lista vai agora. chegar na Alicia, Então tá. Então, cara, foi uma adaptação de 3 meses. Depois dessa adaptação, ele fez amiguinhos na escola, ele se adaptou à língua. Vocês dois morando fora do Brasil, sem esse apoio da mãe da Jéssica, sem o apoio dos seus pais, sem ver família todos os dias. Como que foi esse impacto para vocês e como que vocês reagiram? Cara, a melhor coisa que aconteceu na minha história com a Jéssica foi a gente ter mudado do Brasil. Primeiro porque a Eu gente que sou vivia seu muito. brother, não sabia disso. Não, foi, cara. Pro casamento foi a melhor coisa que aconteceu para a educação do Daniel também, porque assim, quando nós estávamos no Brasil, a gente vivia muito para o que as pessoas achavam. Primeiro ponto, né? Você vive muito jogando para a plateia. Sim. E aí era eu e ela. Nós temos ainda amigos brasileiros em Budapeste? Sim, nós temos. Mas, cara, era um núcleo. E não vamos esquecer e nem negligenciar o fato de que houve a pandemia. A gente chegou lá, passaram meses, a pandemia chegou. E aí, cara, e aí foi do jeito que foi. Mas, cara, melhorou muito o nosso relacionamento? Não melhorou. Ele só expôs o tanto de problema que a gente tinha para resolver e a partir daí, os problemas resolvidos, a gente começa a ter um alinhamento. E aí as coisas seguem num ritmo diferente. E você não joga para a plateia. Você não tem que sustentar sorrisinho, porque você tem o almoço de domingo na casa da sua sogra, você tem que estar legalzinho, fingir que tá legalzinho quando não tá, você entendeu? E é uma parada que, assim, você vive mais no núcleo familiar. Porque na minha percepção a minha família sou eu, a Jéssica, o Daniel e a Alicia. Acabou. O meu sogro e minha sogra, amo eles, meus pais a mesma coisa, mas eles são meus parentes. Eles se tornaram meus parentes. Eu escolhi sair de casa. Entendeu? Assim, é trabalho. É trabalho. Mas, cara, no pain, no gain. Isso pegou aqui no coração porque eu fui criado dessa maneira, né? Uhum, Nossa família é interdependente. O que significa uhum, ser interdependente? Você não depende do outro, cara. Você não tá ali todos os dias, você não tá falando todos os dias. Minha irmã tem a vida dela, meus pais têm a vida deles, eu tenho a minha vida. uhum, Mas, da mesma maneira, a gente tá se falando, a gente tá ali para apoiar um ao outro, mas cada família que se tornou, né? Eu e a Isabelle hoje somos uma família. uhum, Cada família segue o seu. Cara, segue a sua direção. Ninguém enfia o bedelho na vida do outro. A gente tá aqui para uhum, se apoiar e para celebrar junto. Mas cada família tem que ter uma direção. E eu acredito que, da mesma maneira que é uma parada muito linda de se ver no Brasil, em que as famílias são totalmente, né, tio entrando muito a fundo na vida do sobrinho, a uhum, mãe ainda visitando a filha todos os dias, isso pode causar um pouco de turbulência no que você entende como o seu núcleo familiar. uhum, E quando você coloca tudo isso aí no meio da jogada, fica muito difícil você tomar uma decisão para a sua família, porque você vai pensar na sua família estendida, não no seu núcleo familiar. E você está deixando muito claro que, cara, você, como um pai de família, você toma decisões pensando no seu núcleo familiar. não E é pode ser isso. diferente. É isso. É mais fácil carregar 4, 3 ou carregar 10. Perfeito. E se você dividir essa carga dos 3 com outra pessoa e ficam, ao invés de 3, são 2 pessoas. Então, são essas decisões que as pessoas precisam tomar. Beleza, quero morar fora. Quem que consegue trabalhar? Os dois conseguem trabalhar? É casado, sim ou não? Os dois conseguem trabalhar? Legal. Então, você vai dividir todo o peso e também você vai ter o ônus e o bônus
de ter que se virar com a sua agenda, com as suas crianças, para os dois poderem trabalhar, os dois terem renda, e aí vocês Sim. conseguem fazer mais coisas. Se eventualmente o marido não consegue trabalhar imediatamente, mas a esposa consegue, tá tudo bem. Você que está trabalhando, você vai ter que ter a responsabilidade financeira por 3, e aí a outra pessoa vai ter que colaborar mais. Tem que ter esse jogo, mas é muito Sim. mais fácil 3 do que, tipo, você ser responsável por tanto financeiramente, quanto emocionalmente, quanto fisicamente, até certo ponto, por um monte de gente, cara. E essa que é a treta que a galera não entende no Brasil, é que esse modelo familiar latino, ele é pesado emocionalmente. Ele É é. muita responsabilidade emocional que você tem com todo mundo. Você não quer deixar ninguém chateado, você não quer falar, não vou no aniversário, ou na festinha, não sei o quê. Cara, a sua vida, a vida do brasileiro, e eu falo, o brasileiro com filho, sabe o que você faz no final de semana, Vini? Ou tu vai pro shopping, final de semana que você não tem nenhum compromisso, você vai pro shopping, demorou? Você vai pro shopping, você vai pro parquinho, quando é o parquinho do condomínio ou do clube, né? Porque você tem que ir para algum lugar meio que controlado, né? Que mais? Cara, é isso. Aí os outros finais de semana você vai estar indo em festinha de criança. E aí o problema é, se você vai na festinha de criança, por exemplo, você tem um filho, eu vou na festinha do seu filho. Aí, quando é o aniversário do meu filho, se você fez uma festinha pro seu filho, porra, vai pegar mal se você não fizer festinha pro meu filho, né? Vamos ver o bifezinho, é uma coisa assim. Aí quanto que é? É 30 mil reais a festinha de criança, de 1 ano, 2 anos, que a sua criança não vai nem lembrar. Se você não tiver o fotógrafo, aí você tem que pagar o fotógrafo, senão você não tem lá. Cara, aí você entra num círculo onde você fica vivendo para sustentar coisas que não fazem o menor sentido para você mesmo. Você entendeu? E é absurdo você viver uma vida inteira pautada nisso, velho. Esse é o ponto. Eu quero falar um pouco sobre isso também, né? Porque você chegou e falou que quando você olha a maneira que você estava criando o Daniel, que é em escola particular e tudo mais, e vocês em condomínio fechado, e existe um certo condicionamento no Brasil de que se a criança está numa escola particular, você vai ter bifezinho, vai ter excursão, tem uma galera que ganha muito dinheiro no Brasil, e não, então para eles dar esse tipo de vida para a criança é algo muito bom, enquanto que muita gente não enxerga que essa maneira de criar os seus filhos não é uma maneira parecida com a maneira que as pessoas criam os filhos aqui. Que tem uma questão de valores, né? E uma parada que eu sempre falo é: o que é comum não significativamente é normal. Pode ser comum que uma pessoa vá lá no buffet e gaste 20 mil reais num buffet, chama tudo que é pai de amigo de 2 anos da criança que nem vai lembrar desse buffet. Isso ficou uma parada comum, mas não é normal. Não, É comum você ver a galera andando de carro blindado no Brasil? Quando eu falo pra galera aqui que no Brasil tem um monte de carro blindado, eles acham a gente doido. Eles falam, vocês estão numa guerra civil? Não é normal, mas é comum. Então, essa estrutura de vida do Brasil, e muita gente vem falar comigo sobre isso, né? Fala, eu morro de medo de sair do Brasil porque eu não vou ter dinheiro, eu não vou ter a parte financeira para conseguir dar conta, né? De trabalhar fora do Brasil. Eu tenho 2 filhos, não vou conseguir dar conta. Fala um pouquinho, Felipão, dessa parte financeira do que mudou na parte financeira. Beleza, vamos lá. O financeiro ele é bem interessante, porque no Brasil, eu me lembro que na época que o Daniel era pequeno, tinha a escolinha que era, eu acho que eu pagava, sei lá, alguma coisa perto de 2 mil reais, isso aí em 2018, 19. 2 mil reais. Você paga, é uma escolinha, Aí na escolinha você tem que mandar a fralda, aí na escolinha você tem que mandar tudo que a criança vai precisar, você vai mandar. Aí depois tinha um leite, né? Cara, é um leite em pó que as crianças, é uma forma, chama fórmula. E eu lembro que eu ia comprar essa parada, mas eu ia no mau humor. Cara, eu ia no mau humor ferrado. Porque eram 120 reais a lata. E o moleque era saudável, sabe? Só que ele tinha um negócio que ele só tomava. O menino tem um paladar caro. Ele só tomava daquela marca. E eu ficava revoltado. Eu falava, porque ele tem que tomar água. Porque Isso aí tá muito muito caro, velho. dinheiro. Fralda, puta, cara. Então eu ia lá, comprava. Era muita grana. O sentimento era que ia muita grana e que você não conseguia segurar.
principalmente se você está ali, classe média, que você tem alguma grana, você não consegue meio que falar não para certas coisas, né? Você vai falar, pô, eu tenho que me privar de alguma coisa aqui, mas meu filho é minha prioridade, que não sei o quê. E aí, quando nós mudamos para Budapeste, cara, foi chocante, porque as coisas são acessíveis, para começar. Tudo é acessível. E tem produtos que são produtos que aí no Brasil, as empresas, eu acho uma puta de uma sacanagem, as empresas elas apelam para o emocional. Então, você vai dar o melhor para o seu filho, sim ou não? Sim. E aí eles cobram meio que um absurdo. Cara, se você for lá aqui na Europa, o leite em pó, essas coisas que são básicas para você conseguir cuidar dos seus filhos, puta, é muito barato em qualquer lugar que você vai, cara. Não tem que ser caro. E aqui eu fico sempre em choque. Eu vou lá buscar leite em pó, que eu vou buscar fralda, essas coisas, tipo, é super barato, cara. É a mesma coisa que você nem sente num orçamento. E no Brasil tinha um orçamento especial, principalmente para essa parte de bebê. E a parte escolar, assim, pelo menos lá em Budapeste eu pagava alguma coisa, porque eu fazia questão do Daniel estar em uma escola que falava inglês, porque estrategicamente para nós sabíamos que a gente ia, em 2 anos no máximo, estar aqui na Holanda. Então, esse foi o plano. Esse era o plano A, entendeu? Vamos para Budapeste, depois vamos para a Holanda. Nem sabia como que ia desenrolar tudo, mas esse era o plano A. E, cara, os custos, eles são tipo pífios. Você vai gastar, vai ter um aumento no seu gasto, não vou ser também hipócrita, você vai ter um aumento de gasto de 10, 15%. E no Brasil, pelo menos para mim, era 20%, 30% quase, que mudava do meu esquema inteiro de orçamento familiar. E aí pesa. Vamos entrar também, por exemplo, na Hungria, o que você pagava de convênio médico? Convênio médico, cara, eu pagava... Porque a BT dava. A BT dava. A BT dava na época. Eu pagava nada. Era meio que junto com o nosso, se eu não estou enganado. Exato. Então, tem essas paradas que muita gente pensa que é apples to apples. O que eu gasto no Brasil? Eu gasto com escola paga. Tá bom, normalmente você gasta com escola paga 1/3 do seu salário. Você não vai gastar nada parecido com isso fora. Né? Eu gasto com convênio médico. Você não vai gastar com convênio médico. Eu gasto morando em condomínio. Você não vai precisar morar em condomínio aqui porque não tem problema de segurança. Então tem tudo isso que você coloca aí, principalmente para mim. Eu optei por não ter carro, né? Já tive carro. Se você morar em algum lugar central, você consegue ter uma família sem carro aqui também. Então, pode falar. Não. É que eu estava até comentando com alguém essa semana que o grande pulo do gato é que para você ser próspero financeiramente é você gastar menos do que você ganha, obviamente, mas também de você não aumentar o seu nível, o seu estilo de vida, né? E quando foi do Brasil, que eu saí do Brasil, o menininho do condomínio, que não sei o quê, e vim para cá, para a Hungria, a gente foi para um apartamento super simples, super pequeno, 2 dormitórios, simplão pra caramba, e a partir dali, a gente começou a tomar um pouco das rédeas das coisas, porque aí, quando a gente queria aumentar o nível, eu dava só um passinho, você pode ter 10, eu tinha 5, e aí eu poderia ir para 12, eu pegava, então é momento de você ir para 6. Só que você conseguia controlar um pouco melhor. E para nós, nosso estilo de vida, cara, foi um divisor de águas, porque a gente conseguiu começar a ter controle também. Essa é uma parte que você tem muita vantagem, porque você não tem pressão. O carro, você não precisa do carro. É igual você falou, você não precisa de nada. Você precisa do básico. O básico é o quê? É pagar aluguel, pagar as contas, água, luz, aquecimento e internet. Você está tranquilo. E comida. O resto, você decide o que você vai fazer com o seu budget. E a criança não vai ser... bom, para a gente simplificar, ter filhos aqui não é um peso. Financeiramente falando, não é um peso. Ponto. Vamos continuar nessa linha, porque você estava em Budapeste, você já tinha chego aí nessa conclusão que ter filhos não é mais um peso financeiro, e você entendeu que a vida lá fora, claro que tem as suas concessões que você precisa fazer, mas você se tornou um pai muito mais presente, porque o ecossistema da sua família se tornou somente vocês. Sem depender de vó, de vô, de tio, de tia, vocês se tornaram uma família mais conectada. Mas você chegou numa conclusão que, cara, Budapeste, Hungria não era
o seu destino final. Então você acabou tendo aí uma outra rota e você conquistou um emprego na Holanda. O que mudou para você quando você chegou aqui na Holanda? Porque a pergunta que eu vou fazer, eu conheço muito bem essa história. Você chegou na Holanda e no momento que você chegou na Holanda, deu o quê? Um mês? E vocês estavam grávidos? Eu não sei o que aconteceu. Não, Ai, não cara. entendo como que foi tão rápido, cara, mas vocês Foi uma chegaram na expedição Holanda Brasil, grávidos. cara. Foi uma expedição Brasil. Porque o que aconteceu? A gente foi passar as férias de final de ano no Brasil. Eu lembro. E na sequência a gente vinha direto aqui para Amsterdã. E aí aconteceu que a Alicia aconteceu, cara. Então ela é, eu gosto, ela foi fabricada no Brasil e entregue aqui na Holanda. Animal. Então foi a Jéssica chegou um pouquinho depois aqui de mim, uma semana, duas depois Sim. que eu cheguei, e aí a gente descobriu. E para mim, a gente queria, ela foi 100% planejado, que é um orgulho que eu tenho de poder. Para mim é um salto de geração, né? Porque a gente vem de gerações de filhos não planejados, e você conseguir trazer para o mundo duas pessoas amplamente planejadas, cara, é um dos orgulhos que eu tenho junto com a Jéssica, porque para nossa história, né, de vida, de família e tudo mais, é demais. Mas a Alicia foi planejada, então a gente queria, e a gente abriu uma janela assim super estrita. Se for ter o segundo filho, tem que ser nos próximos 6 meses. E, bom, era para ser, então ela pegou e veio aqui na Holanda. E não rolou medo, cara, de você já ter visto que não é fácil vocês terem esse núcleo familiar e vai vir mais uma, e num país que vocês ainda não conhecem? É todo medo, né, que todo brasileiro tem. Não, bate uma insegurança de falar, beleza, como que funciona a coisa aqui? Mas essa insegurança é de iniciante, né? De quem acabou de chegar. A partir do momento que você pega, que você sabe qual é a condição que você tá, você vai ter um bebê. Você vai atrás de informação, cara, tu acha informação de tudo quanto é lado. Todo o sistema aqui te dá um apoio foda, não tem outra palavra, dá um Sim, apoio foda. E do momento em que você descobre que vai ter um bebezinho, até o momento em que o bebezinho nasce e depois, é tudo muito bem esclarecido. É muito bem esclarecido. Então, você não entendi. tem o porquê ficar com medo, né? Você fica um pouco aflito, como que funciona? Mas depois você vê, cara, tem informação de tudo quanto é lado e não tem por que ter medo. E aqui eu tive um pouco daquela sensação que você ouve o pessoal falar no Brasil, onde come, como que é? Onde Onde... come dois, come três, onde come quatro, Isso, come isso, isso, isso. seis. É só colocar mais água no feijão. Aqui é só para nós, assim, graças a Deus, e graças a muito trabalho também, e merecimento, né? Porque nada caiu do céu, foi só colocar mais água no feijão. Não teve Entendi. eu não tive um punch. Eu não tive um punch. As coisas mudaram, que eu acho que é importante também a gente entrar, depois que a Jéssica voltou a trabalhar, porque aí a Jé deixou de trabalhar por licença maternidade, a Alicia Sim, nasceu, outubro de 2021 ela nasceu, e aí a Jé, licença maternidade, a Jéssica ficou 1 ano de licença maternidade, e nesse 1 ano a dinâmica familiar mudou um pouco, porque aí a Jé estava em casa, sim. tinha minha renda, e só minha renda, mas minha renda, pô, dava para segurar tranquilo. E quando a Jé voltou a trabalhar, que ela voltou, tipo, sei lá, dias depois do aniversário da Alice, em outubro do ano passado, aí a dinâmica mudou. E aí a gente entra numa dinâmica que não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Você precisa de apoio, você precisa deixar o seu filho em uma creche durante algumas horas. Mas o que eu quero compartilhar, porque é muito importante, é que a mentalidade europeia é de que eles entendem a importância de uma criança para a economia e para a sociedade. Então, essa semana passada, bom, deixa eu dar um pouco de contexto. Vamos lá. Aqui tem férias direto, vez e meia, a cada 2 meses tem férias das crianças. Elas ficam uma semana sem ir para a escola. E é um pouco aterrorizador, né? Mas, na semana passada, essa semana e a próxima semana são férias do Daniel e também da Alicia. E aí eu cheguei no trabalho, eu falei, galera, ó, semana que vem começam as férias escolares. Aí todo mundo, tranquilo, tranquilo. Eu literalmente falei para eles, ó, eu vou trabalhar até 1 hora da tarde todos os dias e eu vou dar atenção para meus filhos. E porque eles são prioridade. Aí eles, não, tranquilo, só assumir menos responsabilidade. Joia, joia. Ninguém se opõe, ninguém fala, pô, ele tá dando migué.
ninguém leva a mal. Por quê? Porque tem essa consciência de que uma criança não é fácil você dar conta de uma criança, Sim. entendeu? É coletivo. Você não precisa ficar explicando muita coisa. E tem gente na minha equipe que não tem filho, tá? Eu lembro, cara, que eu tava. Primeira semana que eu tinha entrado no banco, e tava lá, cara, no meio de uma reunião, assim, crítica. Mas uma reunião crítica mesmo, que a gente precisava tomar decisões. E aí o meu chefe, ele chegou, era umas 4h30. Não, era 3h45 da tarde. Uhum. Ele chegou e falou: olha, pessoal, com licença, eu tô indo buscar meu filho. E talvez eu logue de volta, mas talvez não. Qualquer coisa a gente toma uma decisão amanhã. Tá bom? Tchau. Eu fiquei chocado. Eu fiquei, mas isso é uma prioridade. Isso é, É, como que um cara faz um negócio desses? Porque a minha mentalidade brasileira, que é uma mentalidade herdada dos americanos, é que o trabalho vem à frente da família. É que você tem que trabalhar 12, 14, 15 horas. Você te colocam no pedestal, né? Te colocam no pedestal por você ser um cara, um trabalhador de 12 horas. uhum. Mas ninguém pergunta para um cara que é um diretor de empresa e como que é o seu relacionamento com seus filhos? Ninguém coloca num pedestal o cara que é pai, o cara, a mulher que é mãe antes de ser né, uma trabalhadora. Então, eu acho interessante essa definição da Europa de que a vida vem antes, sabe? Sim, Claro que é muito importante você ser um pai, você ser uma mãe, mas a sua vida pessoal vem antes do restante. E eu acredito que viver dessa maneira é maravilhoso. Olhando, né, de uma perspectiva, eu quero formar uma família no Brasil, eu quero formar uma família fora do Brasil. Claro que você uhum. não tem seus pais todo dia, claro que você não tem tios e tias, mas o que que é mais importante para o seu núcleo familiar? E se você sabe responder essa pergunta, porque isso é uma parada que não é falada abertamente, Felipão. Não, Ninguém sabe disso, que, pô, aqui realmente, isso é Holanda, né? Eu não posso falar sobre todos os países. Aqui na Holanda, o valor que a galera dá para a família e para o seu bem-estar antes de qualquer coisa é a razão pela qual eu escolho esse país todos os dias. sim. E não é só, você colocou muito bem, não é só família, é saúde mental também. Se você não tá. Essa semana mesmo eu peguei, eu falei pra galera, eu não tô me sentindo bem. Eu trabalhei acho que demais, eu dei uma forçada nas últimas semanas, vou pegar leve. A galera, pô, tranquilo, meu, Tudo bem. só não vai ficar doente, por favor. De boa, de boa. E aí, Vini, só para antes que eu me esqueça, cara, tem um lance. Tudo bem, a gente foi lá, foi cruel, afastamos as crianças dos avós. Meu Deus, que terror, né? Cara, se eu te falar que hoje a qualidade e a profundidade do relacionamento que os avós têm com as crianças, pela falta, pela escassez, e das crianças com os avós, ela faz com que a conexão seja mais forte e a qualidade cara, não tem comparação. Por quê? Porque quando acontece deles estarem juntos, eles sabem que eles estão juntos e que não é tão fácil e não é tão frequente. E essa escassez, ela gera resultado, cara. Então, para você que está ouvindo a gente aqui, lógico, cada família é uma coisa, cada história é uma história, a minha é uma, e tô aqui só dando meu exemplo, falando da Sim, minha experiência, mas foi bom no final das contas. E os avós, eles entendem, eles ficam felizes de poderem ter, de alguma forma, direta, né? Porque se não fossem meus pais e meus o sogro e minha sogra, não tinha eu, né? Não tinha todo o suporte que eles me deram para que eu fosse essa pessoa que eu sou. E não ia ter essa oportunidade para os netos. Então, eles se sentem co-participantes sim. dessa oportunidade incrível que a gente acaba dando para as crianças. É O que veio na muito, minha é cabeça bonito de aqui é ver, velho. aquela frase, né, que a maioria das pessoas joga para não perder, ao invés de jogar para ganhar. É, Então, nesse momento que você é confrontado com a possibilidade de sair do Brasil e dar um futuro para sua família, né, pô, sair expatriado, conseguir ter uma vida fora do Brasil, você só se foca no que você, pô, não posso, eu vou continuar jogando para não perder aqui no Brasil, porque eu já exato. tenho meu círculo familiar, eu não tô feliz, Uhum. não tô feliz, mas não posso perder.
né? Eu não quero perder o meu ciclo familiar, não quero perder meu empreguinho que me dá a possibilidade de eu fazer isso, aquilo. Não quero perder, sabe, esse monte de coisa. Então, por que a gente não começa a jogar para ganhar, cara? Sabe? Vamos jogar para ganhar, vamos jogar para dar a melhor vida que a gente pode dar para os nossos filhos e pensar no núcleo familiar, né, velho? Pensar no que é importante para a sua família direta, ao invés de tomar decisão baseada em vô, em vó, em tio e tia. Então, eu sei que esse podcast pode ser um pouco polarizador, porque Uhum. as pessoas vão olhar e falar: ah, Vini, cara, não, para mim o mais importante, e eu não tenho nada contra você. Eu acho que para a sua vida e para a vida que você quer viver, tá certo. Mas para mim, cara, não tem a coisa mais linda na nossa vida quando você tem a possibilidade de crescer, de morar em um país de primeiro mundo, de morar em um país que te dá segurança, que dá uma educação gratuita para o seu filho de qualidade, que você pode levar, cara, as suas crianças aí para tudo que é lugar do mundo. Seu filho tem amigo egípcio, tem amigo árabe, tem amigo do leste europeu. O seu filho vai crescer um mutante, brother. Um mutante. Ele vai ter o Sim. sangue brasileiro, ele vai ter o coração brasileiro, ele vai falar holandês, ele vai falar inglês. Olha a oportunidade que você está dando. E o que eu falo que tá virando o meu motto, né? Que você não escolhe aonde você nasce. Foi escolha dos seus pais. Uhum. Mas, e aí, quando seu filho fizer 18 anos, ele olhar no fundo dos seus olhos e ele falar assim: pai, por que você decidiu me criar no Brasil? Aí você fala: ah, não tive escolha. Ah, teve sim. Teve sim. A escolha foi sua. A gente, em 2020 e tantos agora, a escolha pelo país que você quer morar e cuidar dos seus filhos é sua. Se você teve a possibilidade, seu pai te deu a possibilidade de você ser educado, você falar uma outra língua, a decisão é sua. E se você estiver confortável com a decisão, quando seu filho chegar com 18 anos e te perguntar: pai, mãe, por que você decidiu morar no Brasil? E se a sua resposta tá condizente, beleza. Mas pensa nisso. Mano, é isso aí. A única correção que eu tenho é que esse podcast, ele é bom para todo mundo que tá ouvindo, cara. Não importa quem. E não importa qual é a decisão. Porque ele tá poupando sofrimento. Porque se você é uma pessoa que faz questão de estar próximo à família, por contato dos seus filhos com a Tem família, ou por razões. até... Não importa o quê. Não adianta você querer pegar e sair do Brasil achando que tudo vai dar certo, porque vai ser terrível para você. A sua experiência pode ser terrível. Então, dá para poupar um pouco você de ter essa má experiência. Agora, se você colocar a sua cabeça no lugar, saber que você não vai ter contato, mas os contatos que você tiver, eles vão ser marcantes, os seus filhos vão ter oportunidades incríveis e vão ainda ter contato com os avós de qualidade, pô, só vem, Mas, porque, cara, eu vejo bom, muito benefício, velho. e tem mais uma parada que eu acho também importante a gente comentar. O porquê de você sair do Brasil, ele tem que ser um porquê muito, muito simples. Ele tem que ser um porquê muito voltado ao seu coração. A gente se conhece há muitos anos, cara. A gente se conhece há o quê? 15 anos? Eu acho que tá por aí, velho. Daqui a Tá pouco por vai fazer aí, uns é 15 anos que a gente se conhece. 2007, né, cara? Desde 15 anos. 2007. Faz aí as contas. Não dá mais pra fazer essas contas. A gente tem que parar com isso, cara. Desde que a gente se falava, cara, desde que a gente começou, a gente se conheceu. A gente se conheceu num setup de que a gente já tinha os olhos brilhando por trabalhar em empresa multinacional. A gente já tinha os olhinhos brilhando. Você lembra quando a gente teve a primeira oportunidade de viajar a trabalho fora do Brasil? Nossa, cara. Cara, foi assim, foi fantástico. Naquela época, se alguém falasse pra gente: Felipe, Vini, daqui a 15 anos, vocês dois vão estar fazendo um podcast, o Felipe vai estar trabalhando num banco, numa função foda, você, Vini, vai estar trabalhando pra Amazon, numa função de gestão, os dois morando na Holanda, o que você ia falar? Deus te abençoe. Deus ouça você. Eu vou ter fé. Que a gente não fazia ideia, mas era um sonho, cara. Era um sonho latente, era uma parada que a gente estava apaixonado por esse sonho. E por que eu tô falando isso? Porque se não é o sonho da pessoa,
E agora eu vou fazer mais outra pergunta. Eu sei que a gente já vai chegar uma hora aqui, daqui a pouco você precisa buscar seus filhos. Mas Exato. eu vou fazer essa pergunta para você. Manda. Se você e a Jéssica não tivessem totalmente alinhados nessa decisão, como que isso seria? Porque eu mudei para cá sozinho. Uhum. Eu sei que tem muitas outras pessoas que estão aí que falam, ai, mas é meu sonho, mas a minha esposa não quer deixar os pais. Uhum. Ah, é meu sonho, mas a minha esposa nem inglês quer falar. Sabe? O que você acha sobre tudo isso? Porque tem pessoas que estão nesse momento, de que para um parceiro faz sentido, para a parceira não faz sentido. Qual que é a sua opinião sobre isso? Olha, eu acho que sempre vale o diálogo, vale muito a pena mostrar quais são as oportunidades para as crianças, que eu acho que não importa se você está a favor ou contra, quando você olha no papel mesmo, cara, o que você vai estar proporcionando para os seus filhos, eu acho que fica bem claro que é uma boa ideia, e contanto que haja consenso e amor na decisão, tá tudo certo, velho, tá tudo certo. O que eu vejo também, agora vamos falar português, né? Ser um pouco fofoqueiro aí. Vamos. Eu vejo que dá muita treta, velho. Dá muita treta. Gera sofrimento se os dois, se um quer, o outro não quer, gera sofrimento, pô. Não vamos evitar. Isso aí é o elefante que tá na sala agora. Gera sofrimento. Então, se os dois não estiverem na mesma página e um acaba tomando a decisão para agradar o outro, acaba que gera um sofrimento para todo mundo que está envolvido. Um quer ser muito feliz e aproveitar e curtir, o outro vai ficar olhando o copo meio vazio, né? Então, acho que a gente tem que aprender a ter essas conversas difíceis e Sim. tomar as decisões que estão alinhadas ali com o que a geral quer, né? E com o que a geral precisa, velho. A minha opinião é um pouquinho. Bom, ela tá alinhada com a sua. Mas a minha opinião é a seguinte: antes de casar com alguém, e isso eu sempre tive muito claro na minha cabeça, eu estava casado com o meu comprometimento de sair do Brasil bem empregado. Se aparecesse alguém na minha vida e falasse, Vini, fica por aqui, como acontece na vida de muitas pessoas, e você não tem ideia a quantidade de mensagens que eu recebo de pessoas que falam, puta, eu tava com emprego confirmado na Dinamarca, mas eu me apaixonei e o meu namorado tinha um emprego público aqui no Brasil e eu não fui. A pessoa tá aí mega infeliz no Brasil, porque era a vida que ela queria ter, mas tá lá com o namorado que tem emprego público no Brasil. Para mim, e essas pessoas, em sua maioria, é difícil falar, se arrependem. Lógico. O meu comprometimento primário era, eu quero ter uma vida aqui fora. Eu quero ter uma vida aqui fora, bem. Ah, mas a tal pessoa que eu conheci, não. Então, me desculpa. Eu vou continuar minha vida aqui fora e eu quero encontrar alguém que também queira ter uma vida parecida. Então, eu acredito que para você viver bem aqui com as concessões que essa vida vai te proporcionar, que é estar longe de família, que é ter um monte de. Né, viver sozinho não é fácil, cara. Você tem que estar apaixonado. Isso tem que ser para você. Porque todos os dias que eu acordo aqui em casa e que eu saio na rua em segurança, que eu não. Cara, eu sou feliz pra caramba, graças a Deus. Porque foi uma decisão que eu tomei totalmente olhando pro meu coração. Né? Então, Exatamente. essa era a parada. Felipão, eu sei que a gente não tem mais muito tempo. Vamos entrar em algumas questões aqui que eu sempre pergunto, né, no final dos podcasts. E Mandar. vamos lá. Então, vamos responder aquela primeira pergunta. Eu quero que primeiro você responda de uma maneira direta para essa pessoa que. Esse podcast está sendo feito para essa pessoa, né? Não lembro nem o nome da pessoa que me perguntou, mas ele está sendo feito para essa pessoa que falou: Vini, bom, até você estar aí sozinho com namorada, tá tudo certo. Sair do Brasil sem a rede de apoio, eu vou me impactar muito. Então, não vou sair do Brasil. Essa pessoa está redondamente certa se ele... É ele ou ela? Ele. Se ele quer ser um pai ausente ou quer ter meios para fugir, para não estar presente na vida dos filhos. Aí tudo bem, aí ele fica dentro daquele escopo de ensinar. Ele não vai estar dando um exemplo para os filhos, ele não vai ter tanto contato quanto ele poderia. Não estou julgando, pode ser que o cara seja extraordinário, mas aí no Brasil eu acho difícil. Então, cara, dá para vir sim, isso é só uma desculpa para o cara não fazer o que precisa fazer. Simples, Fechado. Mimimi. Fechado.
Qual foi a maior baboseira, groselha, que você já ouviu sobre essa parada aí de ter filhos fora do Brasil? Que todo mundo pensa, todo mundo fala é isso mesmo, e quando você chegou aqui, você falou, cara, isso é uma groselha, isso é mentira. Que a gente não ia dar conta. Que não dá para dar conta. Sem vó. Dá para dar conta, sim. É difícil. O investimento é altíssimo, mas o resultado é vezes 10. O investimento emocional, né? Uhum. Que aí você não tem jeito. Não tem para quem correr. Mas o seu filho, ele é 100% criado, educado por você e pela sua esposa. Olha que legal, cara. Identidade pura de vocês dois, não tem interferência. Você tem menos chance de ter repetição do que você... Porque assim, a gente cresce, a gente chega adulto, a gente sabe o que foram influências positivas dos nossos pais e o que não foi tão legal. Se você tem seus filhos e você está recorrendo para os seus pais educarem eles, aquilo vai se repetir. Então você não consegue quebrar um pouco do ciclo, entendeu? Aqui é purinho. Eles vão ter os problemas que a gente não conseguir filtrar e vai passar para eles. Mas essas coisas que não são positivas, elas são 100% nossa. Não vem nada dos meus pais, nada dos pais da Jéssica. E as coisas boas, que são a maioria, elas são 100% nossas, entendeu? É minha família, mano. É minha identidade, entendeu? Lindo, mano. Felipão, finalizando. Imagina que você vai bater um algoritmo aqui nesse podcast e ele vai chegar para todas as pessoas que estão procurando sair do Brasil como expatriado e criar uma família aqui, né, criar uma família fora do Brasil. Qual é a mensagem que você deixaria para eles para finalizar esse podcast? Vai passar em tudo, hein? O algoritmo ele vai entregar em 100% das... Cara, o pessoal vai digitar no YouTube e falar, cara, expatriados que quero criar uma família fora do Brasil. Cara, yes you can. Yes you can. E parece meio bobo, mas é porque na nossa cabeça parece que é muito complicado, mas não tem nada de complicado, pessoal. Não tem nada de complicado. E eu vou explicar agora o porquê. Não é complicado porque se você tem esse sonho e está aqui no seu coração, significa que você tem meios para conseguir alcançar ele. Vini, minha experiência pessoal, não existe uma pessoa que tem um sonho que ela não consiga alcançar. É só meios. E, cara, olha que legal você, o War, esse podcast, as pessoas que você traz aqui, não estou falando por mim, mas pelos outros convidados que você traz e as oportunidades, cara, hoje em dia tem uma imensidade de oportunidades que você acaba mostrando para a galera. Então, sim, dá. E a sua família merece, tá? Sim, você pode, e a sua família merece, porque a gente merece só o melhor que tem nesse mundo. Só o melhor. É que às vezes a gente não toma posse disso, cara. Literalmente. Quanto tempo eu fiquei no Brasil? Eu poderia estar aqui, ó, há muito mais tempo. Eu não tomei posse, eu não acreditava que era para mim. A partir do momento que eu comecei a colocar isso como meu plano, o meu objetivo, cara, as coisas começaram, as portas se abrem, os caminhos se abrem. Então, dá. Eu vou finalizar com uma menção que eu já conheço muitos brasileiros, muitos, que, cara, não vou nem falar o nome dessa pessoa, ele é um conhecido meu, e esse cara, ele morou aqui na Holanda durante alguns anos. E ele morou aqui na Holanda, depois ele voltou para o Brasil. Hoje ele é vice-presidente em um grande banco no Brasil. Ele mora em Moema. Ele tem 3 apartamentos em Moema, 2 alugados, ele mora em um. O salário desse cara é um salário de 70 mil reais por mês. Uau. A filha dele está em escola particular. E ele veio me visitar um tempo atrás. E ele chegou aqui para me visitar. E ele e a esposa, tipo, brigando, assim. Porque eles estavam aqui em casa e ele falou para a esposa dele, ele falou, se não fosse por você, eu tinha ficado aqui. Eu tinha ficado aqui, sabe por quê? Porque nada paga eu pegar minha filha e sair na rua andando. Os dois estavam brigando saindo aqui de casa porque ela queria pegar um Uber e ele falou, cara, eu quero andar, eu quero ter a liberdade de andar pela cidade. Eu queria tanto que minha filha pudesse estudar em uma escola em que todo mundo, né, fosse cada um de uma cultura. Tem coisas que o dinheiro não compra.
E não adianta a gente ficar vivendo num país que todo mundo te fala que você pode comprar tudo, você compra segurança, você compra educação. E eu tô falando tudo isso porque eu tenho diversos casos de amigos que conseguiram chegar na liberdade financeira e pagar por tudo que eles têm no Brasil e são infelizes. Mas eu não conheço nenhum brasileiro expatriado que está criando filhos aqui por amor e está criando filhos da maneira mais simples possível, que é seus filhos estão numa escola pública, você, sabe, você não tem que... Não é porque você tem dinheiro que você vai ter uma saúde muito melhor do que a dos outros. Você está em um ambiente classe média, mas em um país de primeiro mundo. E isso é muito mais do que qualquer milhão de reais ou milhões de reais podem comprar por você no Brasil. Então, é interessante que as pessoas reflitam sobre isso. E que elas cheguem na conclusão que não é... O Brasil ele não vai te dar uma condição de vida... Deixa eu refrasear. Não importa quanto mais você ganhar no Brasil, porque essa cifra ela não vai estar alinhada na qualidade de vida que você vai poder dar para sua família, comparada com uma vida aqui na Holanda, uma vida num país de primeiro mundo, em que você não vai precisar pagar por tudo isso e você vai poder criar sua família em liberdade. E não tem preço. Não tem preço. Ouvindo você falar, a experiência que eu vejo também com outras pessoas que têm filhos aqui, e eu tenho certeza que quem ouvir esse podcast hoje vai pegar bastante aí informação para tomar uma decisão educada sobre qual é o futuro que eles querem dar para a família deles e que o futuro de você trabalhar mais no Brasil, ele acaba te afastando mais da sua família do que te unindo. Pelo menos é isso que eu aprendi com você hoje. Cara, o Brasil, bom, prosperar no Brasil, ter um bom salário, ter uma vida bacana, é uma gaiola de ouro. Então, se você quer isso, saiba que você está entrando numa gaiola de ouro. É de ouro, não deixe de ser uma gaiola. Você está preso. Muito obrigado. Cara, valeu por aceitar esse podcast de última hora. Esse foi o episódio número 4 do Brazilian Expat Podcast com Felipe Isabel. E eu tenho certeza aí que quem absorveu esse conteúdo vai ter tudo que eles precisam aí para tomar uma decisão informada, educada sobre o futuro que eles querem dar para a família deles, se a sua decisão é se expatriar. Felipão, vai buscar a criançada. Te vejo amanhã, meu irmão. Se cuida, velho. Valeu, gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.